A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, estou respirando aqui em cima do microfone, Mateus capítulo 13, verso 1 ao 9, não está na liturgia não, gente, verso 13, de 1 a 9, a palavra do Senhor diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas outras coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde de terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sua... Outra, enfim, caiu em boa terra, e a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra do Senhor, ela é sempre pregada, ela é sempre anunciada. Cabe aos nossos corações serem terra fértil, para que ela cresça, germine e dê frutos. Por isso, está aqui nessa manhã Reverendo Jefferson, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações nessa manhã. Que nós sejamos terra fértil da palavra do Senhor. Reverendo Jefferson é um amigo nosso, já pelo segundo domingo, né, Jefferson? Né? O pastor Francisco conseguiu tirar ele 2 domingos da igreja lá, né? Então está aqui trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Que bom, né? Você está com a palavra, o púlpito é seu, que Deus possa estar nos abençoando. Bom dia, amados, que a graça seja plena na vida de vocês nessa manhã, amém? É com muita alegria que posso estar com os amados em mais um domingo pela manhã. Agradeço ao conselho da igreja, presbítero Anderson. Tanto tempo, né? Deus te abençoe. Só não gostei da máscara, mas tudo bem. Nosso reverendo Francisco também, Deus abençoe em seu momento de descanso. Vamos refletir na palavra do nosso Pai, amados. Abram suas Bíblias em João capítulo 4, verso 26. João capítulo 4, verso 26. Evangelho de João, capítulo 4, verso 26. Aquele que encontrou, diga amém. O texto diz assim para a nossa reflexão nessa manhã. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Santo Deus, amado e bondoso Pai, te agradecemos por esse privilégio de, nessa manhã, sermos iluminados, ó Pai, pelo Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, entender a Sua palavra, praticar em nossas vidas e ter, ó Pai, crescimento espiritual. Abençoe, ó Pai, cada um que está sendo impactado e que será impactado pela essa palavra, que será iluminado pelo Teu Espírito, a praticá-la em espírito e em verdade. Estamos nas Suas mãos as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que no meio evangélico existem várias traduções da Bíblia, vários pontos sobre o que se aproximou mais do original. Eu trouxe alguns aqui sobre esse texto que nós lemos. Diz assim a Bíblia do Novo Testamento na tradução ecumênica: Jesus lhe disse: sou eu,
eu que estou te falando. Também na Bíblia de Jerusalém, diz assim: disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Na Bíblia de Genebra, que é igual à nossa, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Na Bíblia Sagrada, edição pastoral, diz assim: Jesus disse, esse Messias sou eu que estou falando com você. Era apenas uma amostra de que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no meio dos homens. Aqui é a humanidade, que somos nós. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Sabemos disso no Evangelho do mesmo João, logo no início, no seu primeiro capítulo. O que foi feito nele era vida, e a vida era a luz da humanidade, ou dos homens. Todo pensamento, ele é expresso por meio de uma linguagem, e ele também se liga a ambientes cultuais e culturais. À medida que a palavra te impacta, como você está, no momento em que você está, como que você recebe aquela palavra, que ela vai fazer efeito na sua vida. Tem uma palavra alemã bem complicada, que significa, é mais ou menos assim, Sitzenleben, aquilo que você está sentindo naquele momento. Alegria, a palavra vem, te alegra mais. Tristeza, parece que a palavra, em vez de, né, tem gente que se entristece ainda mais. No momento em que você está, como você está, no senso comum seria o seu estado de espírito. Mas na verdade, é aquilo que você deixa que o Espírito Santo ilumine a sua vida e mostre como você é ou como você está espiritualmente. A palavra ela é viva e eficaz, e ela renova, como eu disse no domingo passado, todos os dias ela tem um renovo, e você precisa estar aberto e ciente de que ela veio para renovar a sua vida e mudar a sua trajetória. Assim como Jesus, ele fez em todo o capítulo 4, com o exemplo dessa mulher que nós lemos aqui. Nós lemos apenas o verso 26, mas você que é um bom leitor da palavra, sabe que nós estamos falando da mulher samaritana, e que Jesus estava atrás de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Todo pensamento ele é expresso por meio de uma linguagem, ele se liga a ambientes cultuais e culturais, porque ele emprega vocábulos e categorias que refletem as preocupações e concepções das pessoas, aquilo que você pensa sobre a sua vida. Se o pensamento é original, ele opera novas conexões e realiza, executa coisas novas. Mas se nós estamos parados no tempo, estagnados, a única coisa que vai ser é confirmar alguma coisa ou não. O que nós, no senso comum, chamamos de mesmice. Por que eu vou à igreja domingo de manhã? Apenas porque não tem outro lugar para ir? Por que eu vou à igreja domingo à noite? Porque o programa de televisão à noite é muito ruim. A palavra de Deus, ela renova e faz com que você sinta a vontade de estar nos atos do Senhor, louvando a Ele. É isso que Jesus está explicando para essa mulher. Ele conhece a sua vida do início ao final. Ele sabe exatamente, ele faz perguntas, vamos dizer assim, bem específicas para ela ter real certeza de quem Ele é. O tema da nossa mensagem de hoje é disse Jesus, eu o sou. No grego é ego eimi, eu que falo contigo. Vamos fazer voz de Deus? Eu que falo contigo. Aquela voz de trovão que estremece. Ele veio para mudar a vida daquela mulher. Não importava como ela estava, que a partir daquele momento, daquele encontro, ela tem um renovo e começa a viver uma vida diferente. Ela muda a trajetória da sua vida. Por isso, Jesus disse, eu o sou. E a Bíblia, ela não foge a essa regra. Ela importa, portanto, procurar as raízes de uma linguagem, aqui no caso a joanina, nas diferentes culturas existentes nas regiões orientais. E hoje, na nossa vida. Jesus, supere seus pensamentos. Trocar?
som, Jesus. Disse Jesus, supere seus pensamentos. Sabe o que tem acontecido? Tem um mosquitinho que ele voa, o Aedes aegypti, ele voa na altura de até 50 centímetros, né? Para morder somente as regiões baixas da perna. Tem um mosquitinho que ele está voando muito alto, está mordendo muito em cima, que é aquele de você pensar além do que está acontecendo. Ele morde e parece que você sempre quer criar alguma coisa que não está acontecendo. Você imagina algo que não está acontecendo. Você começa a saborear algo que não está acontecendo e começa a colocar aquilo como verdade na sua vida e não vive o hoje com o Senhor Jesus. Disse Jesus, supere seus pensamentos. Conversando com uma mulher, no texto que nós lemos, Jesus ele abre o capítulo 4 e ao mesmo tempo o entender de sua presença. Ele abre o entendimento. Eu vim aqui mudar a sua vida. Eu quero que você pense hoje comigo. Disse Jesus, ego em mim, eu o sou. Eu que falo contigo. Não é mais ninguém que fala contigo, sou eu quem falo contigo. Ela vai exatamente nesse horário de meio-dia, porque não tinha nenhuma outra mulher lá. Porque você bem sabe, como bom leitor da palavra, Jesus pergunta para ela, manda teu marido vir aqui pegar água, e ela diz o quê? Não tenho marido. Jesus sabe, bem tu diz, você já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. Tenho certeza que você pensou exatamente o que eu pensei. O que era essa mulher hoje? Por isso ela vai naquela hora. Por isso que ela vai naquele momento. Não tem mais nenhuma outra para olhar para ela com um olhar de discriminação. Naquele horário, naquele momento. Eu tenho assim, na minha imaginação, não estou pensando além, eu estou querendo imaginar a cena. Ela sai do meio da rua em direção ao poço e chega lá, tem um homem assim, desculpe encostar na mesa da ceia, encostado no poço. Certamente ela deve ter pensado assim, e agora? Como é que eu vou fazer para pegar essa água? Mais um para zombar de mim, mais um para falar alguma coisa, ou quem sabe ele vai me dar uma cantada, quem sabe será meu próximo marido? Conjecturas, mas pelo que Jesus já conhecia dessa mulher, bem seria, porque o marido que ela tem não é dela. Estou imaginando a cena, ela vindo já pensando isso. E ela vem armada, reparem no texto, você que é um bom leitor, ela vem armada. Jesus fala para ela assim, olha, me dá um pouco de água, um dito popular, trocando assim por dia de hoje, me dá um pouquinho de água. Ela vira para ele e diz assim, você, sendo judeu, pede água para mim? Ela já vem armada, eu sou samaritana, não fale comigo. Ela era samaritana. Jesus ele supera os preconceitos do pensamento daquela mulher naquele momento, raça e discriminações sociais que pairavam sobre a sociedade e sobre essa mulher, e que pairam hoje também. Como qualquer pessoa, essa mulher tem sede de vida. Todos buscam algo que lhe mate a sede, mas encontraram apenas águas paradas. A mesma coisa. Os mesmos movimentos. Ele quer novidade. Disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. É impacto total na sua vida, é impacto total na minha vida. Agora eu sou uma pessoa diferente, não diferente das outras, mas transformada. A minha pele não mudou, a cor dos meus olhos não mudaram. Eu lembro quando eu era menor, bem pequenininho, não faz muito tempo, eu sofri um acidente na vista. É reparar porque é notório. Mas eu sofri um acidente na vista com 3 anos de idade. E meu pai, ele não era cristão, nem meu avô, por parte de pai, os que conheceram meu pai. Meu pai era mineiro, meu avô também, só que meu avô, ele era exorcista da igreja católica no interior de Minas. E quando ele soube que eu sofri um acidente na vista, ele mandou uma carta, né? Era carta, não tinha e-mail, telefone, era um no bairro. Isso lá para 1970 e alguma coisa, se eu falar
o ano vão descobrir a minha idade, né? Então era carta, e chegou uma carta dizendo que ele estava vindo para cá, para ver o que tinha acontecido. A carta chegou, meu pai disse para mim, que a carta chegou num dia, 3 dias depois ele chegou, quase que ele traz junto, né? A carta era para avisar que ele estava chegando, quase que ele chegou junto com a carta. E ele chegou assim para o meu pai e disse assim, olha, tem uma gruta no interior da cidade onde nós moramos, que a água dessa gruta é milagrosa. E a água dessa gruta vai transformar o olho dele, vai botar o olho dele de volta àquilo que ele era antes. Eu vou levar lá nas suas férias agora em julho, que nós vamos levar ele lá nessa gruta, e ele vai ficar curado. O que você acha que aconteceu? O que o meu pai fez? Me levou na gruta. Me levou na gruta, com todo mundo. Eu, minha mãe, minha irmã, fomos na tal da gruta. Meu avô disse, meu pai, eu tinha 3 anos, não lembro, né? Eu lembro do sorvete que eu tomei na praça, mas eu não lembro de ter entrado na gruta. Com a água no olho, não lembro, só lembro do sorvete, né? Criança, né? Só lembro dessas coisas, bala, sorvete, pirulito, só lembro disso. Então eu lembro disso, mas não lembro de ter entrado na gruta. Diz meu pai que era água para lá, era água para cá, era oração, era ladainha, e quando abri o olho, a mesma coisa. Quando me achava o olho, a mesma coisa. Voltamos para casa, porque o pensamento do meu pai era, agora vai. Ele pensou além. Seria fé? Seria mudar a trajetória? Seria o início de uma fé? Jesus, ele transforma a sua vida assim como você está, assim como você é. Ele quer buscar algo muito maior dentro de você. É a superação interior. Ele quer fazer com que o seu espírito alcance alguma coisa, que o seu espírito mude e enxergue algo diferente na sua vida. Isso é transformação do pensamento, para que você possa entender aquilo que está acontecendo na sua vida e transformar a situação primária que está acontecendo contigo hoje. Aprenda com ela e transforme-a em vitória, porque a palavra do Senhor diz isso. Porque ela garante isso para nós. Supere seus pensamentos. Jesus traz água da vida, corrente, e faz com que a fonte brote de dentro de cada um. É de dentro. Supere o que nós pensamos, ou superando o que nós pensamos. Enquanto os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém, os samaritanos adoravam no templo do Monte Gerizim. Eles subiam o monte porque eles não podiam entrar. Ele está dizendo que aonde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Mude a trajetória, com alegria no teu coração. Na igreja é comunhão com os irmãos e louvor junto com o nosso Pai, junto com o nosso Deus. Jesus, ele supera o nacionalismo religioso, mostrando que Deus, ele quer ser adorado na própria dimensão da vida humana, naquilo de quem você é. Mudando nossas trajetórias, mudando nossos pensamentos e superando estigmas e crescendo com espiritualidade. Posso dizer para você que me acompanha a minha vida inteira esse problema na visão. Me acompanha. Em todos os anos, hoje é bullying, né? Mas em todos os anos de escola, eu sempre fui zombado e não ligava. Não estava nem aí. Cada ano era um apelido novo. Não estava nem aí. Os mesmos que falavam o apelido estavam jogando futebol comigo. Apelido para lá, apelido para cá. Eu já era uma criança, mas estava entendendo que eu tinha que superar aquilo. Porque senão eu ia ficar uma ostra, né? No interior de uma ostra, bem fechadinho. Não me aproximar de ninguém. O que Jesus está falando para essa mulher, que ela estava bem fechadinha e que ninguém poderia se aproximar dela. E ele vem e toca assim, olha, eu vim aqui te dar água da vida, eu quero mudar a sua vida. Olha aí na sua Bíblia que é igual a minha. Eu sei que ela está aberta, não fechou não, né? Fechar a Bíblia no sermão é pecado. Isso é pecado. Vamos lá, hein? João, capítulo 4, 27, diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Repare na sua Bíblia que eles pensam, mas não falam. Aí ele continua: quanto à mulher,
deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Reparem que agora essa mulher, ela é evangelizadora. Olha, aconteceu comigo isso, isso e isso. Vamos lá? Ela tem coragem agora de se aproximar dos homens e contar. E o mais incrível ainda, os homens começam a acreditar nela. Isso significa que tinha algo de diferente naquela mulher agora. Porque então, ela era samaritana, ela era mulher que já tinha tido 5, tinha um que não era o dela. Ou você acha que as pessoas não conheciam a vida dela, quem era ela? Algo de impacto mudou. E eles foram até lá saber quem era. Isso porque Jesus, ele disse: eu sou o centro de sua adoração. A própria vida, dedicada ao bem, ao serviço divino, como a de Jesus, é o verdadeiro culto a Deus. A adoração em espírito e em verdade, como o Pai. Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem a vida espiritual da vida comum, por se tratar da mesma essência. O futuro de Jesus é o futuro de cada homem. Se ele é nosso irmão, então significa que possuímos a mesma possibilidade para ele, para sermos assumidos como Deus e sermos com ele. Um dia, no termo da humanização, essa nossa possibilidade será atualizada, quando ele virá e buscar cada um de nós para morar eternamente com ele. A fé cristã quer ser mais radicalmente explicitada. Quer que você explique pormenoramente o que Jesus fez na sua vida e o que você está fazendo com isso. Como que ele está mudando a sua trajetória. Essa mulher, de automático, ela volta. Reparem que ela foi buscar água e deixou o cântaro. Ela volta maravilhada. E chega lá, ela conta tudo. A fé cristã quer ser mais o radicalmente possível, falada, explicada. O homem, ele não quer as trevas, debate-se contra o absurdo disso. Sonha com uma quimera global, ele quer mudar a trajetória da sua vida, uma reconciliação integral de todas as coisas consigo mesmo. Isso não acontecerá, amados, nessa existência, porque ele quer primeiro impactar a vida das pessoas, mostrar quem ele é. Ele quer flashes da eternidade, flashes de mudança, flashes de algo novo, mudando a minha vida e a sua vida. Porque Jesus disse: eu sou o Filho de Deus que dá a vida. Eu sou o Filho de Deus que dá a vida. Além dos predicados do ungido e do Filho de Deus, assinalados por ele em João, capítulo 20, verso 31, diz assim, eu vou ler rapidamente: esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como fundamento, João, ele emprega um grande número de tributos honoríficos a Jesus Cristo para chamar a atenção de uma sociedade completamente assim: quem é ele? Eu lembro uma vez que eu era seminarista, estava dando uma aula na escola bíblica dominical, e um senhor, ele chegou na igreja e perguntando, querendo ser membro da igreja, frequentando, e estava na classe e ele perguntou para mim assim, você é indelicado. Ele perguntou assim para mim: você tem alguma formação? Aí ele: estou fazendo seminário. Não, é porque eu sou engenheiro químico, eu sou isso, aquilo outro, aquilo não sei o quê. Então tá, me dá licença. Levantou e saiu. Aí depois o pastor, na época, que era meu tutor, disse para mim que ele estava se sentindo ofendido por uma pessoa de intelecto mais baixo, dando aula para ele. Falei, legal. Então o senhor dá aula para ele, então, eu não vou dar aula para ele não.
O senhor consegue dar aula para ele? Não, eu vou dar aula para ele. Tá bom. Pergunta a você, ficou como membro da igreja? O que você acha? Possivelmente não. Porque Jesus, a primeira coisa que ele faz é mudar a mentalidade. Eu não sou superior a ninguém. A nenhum de vocês. E nenhum de vocês é superior a mim. Porque ele quer que todos nós, homens e mulheres de Deus, sejamos impactados e começamos a mudar isso. Mudar a trajetória, não importa o emprego que você tenha, um carro que você tenha, onde você mora, quanto você ganha. O que ele quer, ou quando nós formos morar lá eternamente com ele, nós vamos morar todos no mesmo patamar. Não tem isso. Se você conseguiu bens, estudo hoje aqui, graças a Deus. Mas não seja isso que te impeça de ter comunhão com as outras pessoas. De ter carinho com as outras pessoas. Porque Jesus disse, eu sou o Filho de Deus que dá a vida. João aqui, ele fala os títulos de Jesus para uma sociedade que só quer saber de títulos. Olha na sua Bíblia, que é igual a minha, que diz assim, por exemplo, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana a respeito de Jesus, fala que ele é o Messias, conduz ao Salvador do mundo. João capítulo 4, verso 42, ele diz assim, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse verdadeiramente o Salvador do mundo é o Salvador do mundo. Aqui está uma confissão, e ela é caracterizada como um testemunho dos samaritanos, surgido do encontro com o próprio Jesus. A designação de Salvador, ou Sóter, é empregado na palavra do anjo da história lucana, lá do nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, verso número 11, que diz assim, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São apenas títulos que qualificam a pessoa como superior a um nascimento que seria normal para todos nós. Olha, aqui nasceu alguém diferente. Apenas para mostrar que ele era o Filho de Deus. E quando Jesus esteve aqui, ele falou que ele não tinha onde repousar, ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde comer, e ele não era rico. Pelo contrário, ele era filho de carpinteiro. E até os 30 anos, quando começa seu ministério, ele era conhecido como, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Eles nem falavam o nome dele. Era apenas o filho de José, o carpinteiro. Pode vir coisa boa de Nazaré? Discriminando quem ele era. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo também afirma esse título a Jesus, colocando ele em prática, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nos dois escritos está presente o sentido judaico do esperado portador da salvação escatológica. Então se verá o Filho do Homem, lembra dessa música? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Era a visão judaica de como Jesus viria para buscar, não de Nazaré, não de uma carpintaria, mas sobre as nuvens com poder e glória. Imagina a cena, você que é um bom leitor e gosta de imaginar, imagina a cena, Jesus vindo sobre as nuvens, surfando numa nuvem, se fosse hoje, né? Surfando numa nuvem, vindo com a mão estendida. Lembra do Henry Crisch? Com a mão estendida assim, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Lembra disso? Imagina Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória, mostrando para o que é que ele veio, para quem que ele veio. E cantamos isso durante a adolescência, juventude, e até hoje. Uma vez fui na igreja que cantou essa música linda. Porque ele veio justamente, era a visão judaica. Nos escritos mais recentes do Novo Testamento, Salvador aparece como título do Cristo, apenas ele. Na época romana, esse título pertencia a César, o imperador romano. A simples menção desse título não nos permite desprender mais do que a afirmação de que em João, Jesus ele traz a salvação para todos os homens, salvação através do Filho. Não é por isso, e também por isso,
que lá em João capítulo 3, verso 16, ele afirma isso. É só mudar uma folha assim, que ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é salvação. Através de uma vida que supere seus pensamentos terrenos, amados, de reconhecimento que Jesus é o centro da sua adoração e da sua vida, demonstrando através de você que Deus, através de você, lhe deu a água da vida e que Ele mudou a sua trajetória. Eu gostaria que você levasse para a sua casa, para a sua vida, para a sua família e para a sua semana. Havia no contexto de João capítulo 4, verso 26, uma necessidade de se conhecer a Cristo de forma mais profunda, mais pessoal, e ele veio mais profundo, mais pessoal e direto para essa mulher, mostrando que ela seria o exemplo para toda aquela cidade. A mulher conhecia a história de que um dia apareceria o Messias e que era a salvação da humanidade pecadora. Jesus, ele veio e quebrou paradigmas, um deles presente no texto que lemos. Jesus é maravilhoso, ele se declara e assusta a mulher ao mesmo tempo. Falou o próprio Jesus, cativante e aterrador. Será que é ele o Messias mesmo? Não podemos, amados, viver com falsas esperanças. O próprio Jesus fala contigo: eu o sou, eu que falo contigo. Supere pensamentos além. Viva o presente com Jesus. Sinta a mão dele na sua vida. Sinta como ele muda a vida das pessoas. E renove a sua vida e a sua espiritualidade todas as manhãs para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.